Seja muito bem-vinda ao nosso tão esperado encontro de revisão para a prova da EPICAR, Frente de Português. Então, chegue mais, fique ligado, né? Porque nós estudaremos aqui o raciocínio, né, cobrado pela banca examinadora. Vamos também relembrar os principais aspectos, os tópicos, né, referentes aqui à nossa frente de português. Tudo que você deve, né, levar aí fresco para a hora da sua prova, né? Então, estamos trabalhando com uma prova, né, de múltipla escolha, com alternativas de A, né, da letra A à letra D. E você, candidato, candidata, deve ficar muito ligado aí, principalmente nas questões relacionadas à interpretação de texto, na intelecção de textos, né? Isto significa, galera, entender, né, a ideia principal daquele texto, coletar os dados, né, extrair informações principais de cada parágrafo. É uma prova que é composta por vários textos, então pelo menos 2 a 3 questões vão trabalhar correlacionar esses textos, né? Então a correlação, texto 1, texto 2, textos 3, né, apontam para a temática, né? Então, normalmente, são textos que propõem um certo ponto ali de convergência em relação à temática, né? Então, por exemplo, a prova vai trazer 3 textos, uma crônica, uma notícia e vai trazer também, por exemplo, uma poesia, né? Essas 3 obras de gêneros textuais diferentes possuem, por exemplo, uma temática em comum. Isso daqui é um tipo de raciocínio, é um tipo de estrutura que nós encontramos com recorrência na sua prova. Então, texto 1, 2 e 3 e pelo menos uma questão que vai trabalhar, né? O texto 1 e o texto 2 apresentam tais similaridades, em contraponto, texto 2, que se opõe, né? Então, observe essa conversa, estabelecer esse diálogo entre os textos, entre as obras presentes na prova, né? Costuma ser cobrado na sua banca. Por isso, a leitura, a interpretação textual é um ponto-chave necessário, fundamental, para gabaritar, até porque os tópicos gramaticais, os tópicos morfossintáticos são muito relacionados ao texto. Então, nós vamos perceber, né, essa questão da gramática normativa diluída nas questões, principalmente nesse olhar contextual. Então, intelecção de textos literários e não literários, verbais e não verbais. E aí, dentro já dos textos literários, nós temos uma predileção da banca. Fique ligado, vale relembrar, né, os gêneros textuais da crônica, do conto. São os mais cobrados, mais queridos, né, aqui da sua prova, certo? Então, fique de olho. Crônica, conto e estabelecer, né, conexões e relações entre os textos, entre as obras apresentadas na prova. Outros elementos também, né, já aqui dentro também da nossa frente de português, que normalmente, né, cobrado na prova da EPICAR, nós temos fonemas, encontros consonantais, vocálicos e dígrafos. Pelo menos uma questão também, uma alternativa, se não for necessariamente a questão, mas pelo menos uma alternativa, né, que vai trabalhar esses aspectos, né, principalmente dos encontros consonantais e encontros vocálicos também. Então, fique ligado. Divisão silábica, acentuação gráfica, acordo ortográfico, de acordo, né, com a nova ortografia. Isso daqui, minha gente, aparece diluído também nas nossas alternativas, né? Não de forma taxativa, mas, né, vai procurar também estabelecer, fazendo essa leitura, né, contextual. Com relação já à nossa frente da morfologia, nós temos também, né, tópicos que são frequentes na prova da EPICAR.
estrutura das palavras e formação de palavras. Então, relembrar os nossos processos de formação de palavras, seja por derivação, seja por composição, também é muito importante para a sua revisão. Né? E principalmente, galera, a prova, né, é normal, costumeiro também, uma questão que vai explorar vocábulos desconhecidos que não são usuais no nosso dia a dia. Então, é ampliação do nosso vocabulário, esse repertório no sentido mesmo, né, de significado das palavras e a compreensão daquela palavra, né, no contexto apresentado do enunciado também é muito importante. Essa questão de semântica, significado, né, explorar as possibilidades de significação, né, a partir de um contexto. Então, esse processo, né, esse estudo do processo de formação de palavras também ajuda bastante na compreensão, né, de palavras aí que são exploradas no sentido, proponha a reescrita dessa alternativa, desse enunciado, né, mudando uma palavra, substituindo pela outra, preservando as relações significadas, relações semânticas. Esse também é um raciocínio muito cobrado da sua prova. Além, é claro, do reconhecimento das nossas classes gramaticais, né? Nós estamos falando não só da classificação das classes, né, as categorias morfológicas, mas também relacionada à flexão e o emprego dentro do contexto. Então, vale lembrar que as nossas classes gramaticais, nós temos o substantivo, o adjetivo, o artigo numeral. Coloco uma atenção aqui, galera, olha só, para a relevância dos pronomes e as possibilidades dos pronomes, né? Pronome pessoal, pronome oblíquo, pronome aqui relativo, principalmente pronome relativo também. Tem sempre uma questão que vai trabalhar não só a classificação do pronome relativo, mas a qual palavra, né, esse pronome faz referência. A prova em si não traz, né, no sentido de vocabulário, a ideia de coesão, né, as palavras de coesão, de coerência, coesão sequencial, coesão referencial, mas faz parte da construção desses mecanismos, no caso, os pronomes relativos. Então, eu colocaria aqui várias exclamações, vários lembretes, né? Fique aí ligado com pronome. Pense numa classe gramatical, uma classe morfológica querida, né, pelas bancas examinadoras. Verbo também, não podemos esquecer dos nossos estudos a respeito do verbo, seja no estudo da conjugação, do modo verbal também é importante, né, a flexão verbal. Então, advérbios também, vou colocar aqui verbos, advérbios, preposições e o estudo também das nossas conjunções, que tem tudo a ver com essas relações semânticas também, né, as relações que podem ser estabelecidas dentro de um período, por exemplo, composto. Então, esse estudo, galera, é imprescindível aqui para a nossa prova. Além disso, já no nosso olhar morfossintático, galera, revisitar o estudo, né, da nossa oração, do período simples e partir também para o período composto é muito importante, né, principalmente analisando nesse olhar contextual, né, os enunciados concatenados. O estudo do período é muito importante também para a nossa prova. Estudo da crase, colocação pronominal, isso daqui, minha gente, aparece diluído, quase que disfarçado das nossas alternativas. Então, vai haver uma questão que propõe, por exemplo, a reescritura. E nessa proposta de reescritura, né, você deve analisar se o conectivo, né, ou se o pronome, na verdade, foi também, né, empregado de forma correta, de acordo com a colocação pronominal. Então, a cada alternativa dentro de uma questão, o examinador pode cobrar inúmeros tópicos gramaticais.
Então, na letra A, ele pode pedir um estudo da crase. Na alternativa B, pode pedir, né, a reescrita a partir da colocação pronominal. Na letra C, pode pedir uma reescrita observando, trocando a regência. Na letra D, por exemplo, pode pedir também uma escrita observando a concordância nominal, né, galera? Tudo isso aqui dentro de uma única questão que vai cobrar, analisar vários aspectos aqui, conhecimentos morfossintáticos. Então é muito importante aí ter o domínio, né, o conhecimento de todas essas frentes que podem ser diluídas dentro de uma questão e é também um raciocínio muito aí, né, cobrado da prova. Pontuação, regência e concordância, né, dentro desse olhar que uma questão pode pedir mais de uma frente de conhecimento, mais de uma informação a respeito da morfossintaxe, além da denotação, conotação, figuras de linguagem, funções da linguagem, vícios de linguagem. Minha gente, pelo menos uma questão que vá trabalhar a análise das figuras de linguagem. Não podemos esquecer das figuras de linguagem, principalmente da prosopopeia. A prosopopeia é o que nós chamamos também de personificação, quando nós atribuímos, né, damos características humanas a seres inanimados. Então, as figuras de linguagem também são bem recorrentes. A prosopopeia, a metonímia, o eufemismo são aí, né, figuras de linguagem mais cobradas. Relações de significado das palavras, né? Já falamos um pouquinho disso, trabalhado dentro também da interpretação textual. Então, relações de sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia, polissemia e ambiguidade dentro desse olhar contextual, além de versificação também, né? Variedades linguísticas. Aqui coloquei variedades linguísticas, mas ainda colocaria também aqui versificação, né, também um assunto que pelo menos tem alguma, né, algum lembrete, né, na sua prova, pelo menos em uma alternativa. Então fique de olho, principalmente, tudo isso aqui está relacionado, né, numa perspectiva, num prisma da intelecção, né, intelecção textual, da interpretação de textos, na compreensão textual, nesse olhar, né, dos dados mais importantes, na coleta dessas informações a partir do texto, dos pressupostos do texto. Então, é muito importante aí essa leitura que vai procurar correlacionar, né, os textos também apresentados na prova. E para falar, né, de questões, relembrar aí, né, revisão para a prova, nada melhor do que questões, né, colocar em prática, ganhar familiaridade com esse vocabulário de prova. Então, vamos para a nossa primeira questão. E se eu falei que é uma prova extremamente contextualizada, é claro que para resolver a primeira questão, nós vamos, né, fazer a leitura de um texto base, um texto que vai ser referência não só para a primeira questão, mas para as questões a seguir. E outras questões, né, que vão trabalhar com outros textos, por exemplo, mas textos que têm a temática em comum. Então, vamos já para o primeiro texto na tela. Zoom aqui no texto. A produção cultural do corpo. Pensar o corpo como algo produzido na e pela cultura é simultaneamente um desafio de uma necessidade Um desafio porque rompe, de certa forma, com um olhar naturalista sobre o qual muitas vezes o corpo é observado, explicado, classificado e tratado. Uma necessidade porque, ao desnaturalizá-lo, revela, sobretudo, que o corpo é histórico, isto é, mais do que um dado natural cuja materialidade nos presentifica no mundo, o corpo é uma construção sobre a qual são conferidas diferentes marcas em diferentes tempos, espaços, conjunturas econômicas, grupos sociais, étnicos. Não é, portanto, algo dado a priori, nem mesmo é universal. O corpo é provisório,
mutável e mutante, suscetível a inúmeras intervenções, consoante o desenvolvimento científico e tecnológico de cada cultura, bem como suas leis, seus códigos morais, as representações que cria sobre os corpos, os discursos que sobre ele produz e reproduz. Um corpo não é apenas um corpo, é também o seu entorno, mais do que um conjunto de músculos, ossos, vísceras, reflexos e sensações. O corpo é também a roupa e os acessórios que o adornam, as intervenções que nele se operam, a imagem que dele se produz, as máquinas que nele se acoplam, os sentidos que nele se incorporam, os silêncios que por ele falam, os vestígios que nele se exibem, a educação de seus gestos, enfim, é um sem limite de possibilidades sempre reinventadas e a serem descobertas. Não são, portanto, as semelhanças biológicas que o definem, mas, fundamentalmente, os significados culturais e sociais que eles se atribuem. O corpo é também o que dele se diz, e aqui estou a afirmar que o corpo é construído também pela linguagem. Ou seja, a linguagem não apenas reflete o que existe, ela própria cria o existente e, com a relação ao corpo, a linguagem tem o poder de nomeá-lo, classificá-lo, definir-lhe normalidades e anormalidades, instituir, por exemplo, o que é considerado um corpo belo, jovem e saudável. Representações estas que não são universais nem mesmo fixas, são sempre temporárias, efêmeras, inconstantes e variam conforme o lugar, tempo onde este corpo circula, vive, se expressa, se produz e é produzido. E também onde se educa, porque diferentes marcas se incorporam a corpo a partir de distintos processos educativos presentes na escola, mas não apenas nela, visto que há sempre várias pedagogias em circulação. Filmes, músicas, revistas e livros, imagens, propagandas são também locais pedagógicos que estão o tempo todo a dizer de nós, seja pelo que exibem ou pelo que ocultam. Dizem também de nossos corpos e, por vezes, de forma tão sutil que nem mesmo percebemos o quanto somos capturados, produzidas e produzidos pelo que lá se diz. Falar do corpo é falar também de nossa identidade, dada a centralidade que este adquiriu na cultura contemporânea, cujos desdobramentos podem ser observados, por exemplo, no crescente mercado de produtos e serviços relacionados ao corpo, à sua construção, aos seus cuidados, à sua libertação e também o seu controle. Pensemos nos investimentos da denominada indústria da beleza e da saúde, cuja ampliação não cessa de acontecer. Adornos cosméticos, roupas inteligentes, tatuagens, próteses, dietas, suplementos alimentares, academia, cirurgias estéticas, medicamentos e drogas químicas fazem parte de um sem número de saberes, produtos e práticas a investir no corpo, produzindo diariamente. Pensar o corpo da maneira como estou pensando, falando, escrevendo e sentindo pressupõe saberes ancorados em determinados referenciais teóricos e políticos. Saberes que possibilitam, permitem e criam esse olhar sobre o corpo, afirmando-o como um construto histórico e cultural que, longe de ser inquestionável, é um território de onde e para onde emergem sempre outras novas dúvidas, questionamentos, incertezas e inquietações, né? Então, aqui finalizamos o nosso texto com essa reflexão, né, do corpo dentro de uma perspectiva, né, da mudança histórica. Então, o objetivo principal do texto é apresentar uma visão crítica sobre os códigos morais e significados culturais que definem um corpo. Minha gente, ele até cita
o nosso texto até propõe, né, fala em algum momento sobre os códigos morais, significados culturais, porém não é a centralidade do nosso texto, né? Se voltássemos aqui, fazendo uma breve retomada, ele fala lá no finalzinho ainda do nosso primeiro parágrafo, né, que não é, portanto, algo dado a priori, mas cadê? O corpo é provisório, mutável, mutante, suscetível a inúmeras intervenções, consoante o desenvolvimento científico e tecnológico de cada cultura, bem como suas leis e seus códigos morais. Ele apenas cita. Ele não vem a discutir, por exemplo, a ruptura desses códigos morais a partir de transformações e intervenções do corpo, né? Então, não vai trazer de forma, né, principal, né, ali no crucial, no mais importante do texto. Apenas cita que os códigos morais, né, também fazem parte aí dessa leitura do corpo. E os significados culturais também, ele não vai trabalhar, entrar, né, de forma detalhada, consistente no texto 1. Então, na letra B, demonstrar que a definição do corpo está sujeita às variações sociais, culturais e históricas. Sem dúvida, é um ponto que é abordado no texto de forma bem fundamental, né? Ali com muita consistência, porque ele dá vários momentos esse aspecto, né, mutável, inconstante, efêmero, né? E como esses conceitos de um corpo belo, saudável, né? Tudo isso é muito relativo, né? Tudo isso é um construto histórico, né, feito ali a todo momento, né? Então, essa definição do corpo a variações sociais, culturais e históricas é, sim, um ponto muito importante e objetivo do nosso texto. Segura na letra B, porque ela é uma forte candidata aí para ser nosso gabarito, mas vamos ainda para a letra C. Contrapor a noção histórica e a cultural, não, né, gente? Aquelas são complementares, não tem essa ideia de oposição entre a perspectiva histórica e a perspectiva cultural relacionada ao corpo. No que diz respeito, não. Aqui existe, na verdade, uma complementação, né, uma fusão, na verdade, dessas perspectivas. As duas corroboram para a construção desse conceito de corpo e interpretação do corpo dentro dessas possibilidades, né, da perspectiva histórica, cultural, social. Então, não tem a ideia de contraposição, de oposição ou uma diversidade entre essas perspectivas. E a letra D, explicitar a prevalência do naturalismo que predomina historicamente no pensamento sobre o corpo. Não, gente, ele só citou a perspectiva naturalista como uma possível argumentação, né? E não foi uma defesa e nem uma prevalência, né, do naturalismo nessa definição, um olhar para o corpo. Então, letra D também não vai trazer esse aspecto. A letra B é o gabarito da nossa questão número 1. Então, questões, né, que têm por objetivo identificar a ideia principal do texto, qual é o objetivo do texto, minha gente, esse tipo de enunciado aqui, tenho certeza que vai aparecer na sua prova. Então, fique ligado aí, é uma leitura consciente, né, e muito robusta aí do texto. E quando for necessário, né, volte ali ao parágrafo, volte ao texto. Esse momento também ele é muito importante. Considerando o texto 2 e os trechos dele extraídos, assinale a alternativa em que o termo referente do pronome grifado é o substantivo corpo. Então, olha só, gente, nós temos o texto de referência, o texto base. A partir desse texto, temos grifados, né, pronomes. Esses pronomes estabelecem uma relação de coesão referencial. Ou seja, eles retomam, resgatam a ideia de um termo que já foi mencionado, por isso que ele fala de um termo referente. E eu tenho esses pronomes aqui relativos, porque o pronome relativo que é capaz, né, vou até aqui relembrar disso, o pronome relativo, ele é aquele que cumpre a função de resgatar um termo que já foi mencionado, né? Então, temos o qual, a qual, né, aqueles que são variáveis,
cujos, cujas, né? Por exemplo, onde, aonde e o próprio que, né? Então, para identificar se o que é um pronome relativo, a grande dica é substituí-lo por outro pronome relativo. Então, faça a substituição do que pelo o qual ou a qual. Se fizer sentido, né, você estará diante de um pronome relativo. Fechou? Então, aqui nós queremos o referente, o pronome relativo que tem como referente a palavra corpo. Vou destacar aqui de azul, palavra corpo. Então, na letra A, com um olhar naturalista, sob o qual muitas vezes o corpo é observado, né? Então, o corpo é observado sob o olhar naturalista. Então, quem é observado sob o olhar naturalista? É o corpo, né? O qual, no caso, o qual retoma a ideia de o corpo, que já foi mencionado lá no nosso texto, né? Então, segura aqui a ideia, né, do o qual o corpo é observado a partir da perspectiva do olhar naturalista. Na letra B, olha só, mais do que um dado natural, cuja materialidade, gente, o pronome cuja, né, o pronome relativo cujo, cuja, ele tem um uso muito particular, né? Eu não vou usar o cujo apenas para deixar meu enunciado bonito ou para parecer culto. Existe aqui uma função e um emprego muito específico. Então, primeiro, o cujo tem a ideia de posse. E a concordância dele se dá sempre com o termo posterior, no caso aqui, a materialidade. Então, cuja materialidade. Não existe a construção cuja a. Por quê? Porque aqui já existe a contração. O cujo, o cuja, são pronomes, né, o quê? Variáveis. Então, eles sofrem flexão, sofrem alteração. Eu posso muito bem escrever cuja, a flexão também no plural cujas, ou cujo, cujos. Não existe essa história de cuja a ou cujo ou. Isso está errado, porque o cujo é um pronome, né, no caso aqui, pronome relativo, né, variável. Fechou? E vai estabelecer essa ideia de posse. O referente dele é a informação, né, antecedente, diretamente. Então, é a ideia do dado natural, né, o dado natural, cuja materialidade, o dado natural, materialidade, né, tem aqui, o dado natural é posse aqui da naturalidade, né? Então, mais do que nunca, dado natural, cuja materialidade, então, cuja faz referência à ideia aqui do dado natural. Já na letra C, uma necessidade porque ao desnaturalizá-lo, revela, sobretudo, que o corpo é histórico, né? Então, uma necessidade porque ao desnaturalizá-lo, né? Então, vamos voltar lá ao texto? Onde está desnaturalizá-lo? Marcamos aqui? Não, né? Aqui tem o que? Adorno. Aqui. Muitas vezes o corpo é observado, explicado, classificado e tratado. Uma necessidade porque ao desnaturalizá-lo revela, sobretudo, que o corpo é histórico. Desnaturalizar quem, né? O corpo também, que é uma necessidade. Então, nesse desnaturalizá-lo, nós também temos a ideia, né, a ideia do corpo, né? Então, na verdade, um olhar aqui também esse lo vai fazer a referência da ideia do corpo, né? Então, quem nós vamos desnaturalizar? Só pode ser o corpo que tem um referente anterior. Não está no nosso texto, mas
Não está no nosso texto, né, esse enunciado, porém é o que melhor expressa, né, gente? Quem eu vou desnaturalizar? É a ideia do corpo. E a letra D, o corpo é também a roupa e os acessórios que o adornam. Quem é que adornam, gente? São os acessórios. Os acessórios adornam o corpo. Então, o referente desse que, da letra D, é justamente o termo acessórios. Esse é o referente. E aqui, galera, eu quero fazer uma observação para a letra A, porque, olha só, a análise que nós fizemos aqui, cabe uma observação, né? O olhar naturalista incide no corpo, porém, aqui no nosso enunciado, ele fala de forma bem clara, é o termo que faz referente, ou seja, eu resgato esse termo. Então, tem que ser o termo anterior, né? Então, com o olhar naturalista, o qual, na verdade, uma errata faz atenção ao olhar naturalista, né? O olhar naturalista que incide no corpo. Então, quem é, né, no caso aqui, o qual quem? O olhar naturalista que vai incidir no corpo. O corpo não pode ser, nessa estrutura, né, o referente do pronome relativo, porque, na verdade, o corpo aparece numa posição posterior. Né? Então, onde nós vamos encontrar essa ideia de referência de resgate? O corpo precisa ser um termo que aparece primeiro, né? Então, justamente na letra C, e aqui no estudo do nosso texto, né, nós vamos perceber que o corpo é observado, explicado, classificado e tratado, uma necessidade porque ao desnaturalizá-lo quem? É o corpo. Então, nesse contexto, a palavra corpo aparece anteriormente e aí sim eu posso fazer a retomada. Então, para o gabarito da questão número 2, só é possível a alternativa C. E é essa o gabarito da nossa questão número 2. Atenção aí, galera. Se eu falo em termo referente, né, parte aqui de um mecanismo de construção, né, da coesão referencial, eu preciso ter essa ideia de resgate, de retomada. Né? Então, questão 2, letra C. Para a questão número 3, nós vamos agora, né, fazer a leitura de outro texto de referência. Né? Então, a semana 28 de julho de 1895. Edição, apresentação e notas por John Gladstone. Raramente leio as notícias policiais e não sei se faço bem. São monótonas, vulgares, a língua não é boa. Em compensação, podem achar-se pérolas nesse esterco. Foi o que me sucedeu esta semana, deixando cair os olhos na notícia do assassinato de João Ferreira da Silva. Não foi o nome da vítima que me prendeu a atenção, nem o do suposto assassino, nem as demais circunstâncias citadas no depoimento das testemunhas, as serenatas de viola, o botequim, a bisca e outras. Uma das testemunhas, por exemplo, fala do clube dos girondinos, que eu não conhecia, mas ao qual digo, se não tem por fim perder as cabeças dos sócios, melhor é mudar de nome. Sei que a história não se repete. A Revolução Francesa e Otelo estão feitos. Nada impede que esta ou aquela cena seja tirada para outras peças e assim se cometem literariamente falando os plágios. Ora, o nome de girondinos é sugestivo, dá vontade de levar os portadores ao cadafalso. Tudo isto seja dito no caso de não se tratar de alguma sociedade de dança. Vamos, porém, ao assassinato da Rua da Relação. O que me atraiu nesse crime foi a força do amor. Não por ser o motivo da discórdia e do ato. Há muito quem mate e morra por mulheres, mas por apresentar na pessoa de Manuel de Souza o suposto assassino, um modelo particular de paixões contrárias e múltiplas. Foram as tatuagens do corpo do homem que me deslumbraram. As tatuagens são todas ou quase todas amorosas. Braços e peitos
braços e peito estão marcados de nomes de mulheres e de símbolos de amor. Lá estão as iniciais de uma Isaura Maria da Conceição e as de Sara Exaltina dos Santos, as de Maria da Silva Fidalga, as de Joaquina Rosa da Conceição. Lá estão as figuras de um homem e de uma mulher em colóquio amoroso. Lá estão dois corações, um atravessado por uma seta e o outro por dois punhais em cruz. Quando os médicos examinaram este homem, fizeram-no como lombroso na mão e acharam nele os sinais que o célebre italiano dá para se conhecer um criminoso nato. Daí a veemente suposição de ser ele o assassino de João Ferreira. Eu, para completar o juízo científico, mandaria ao mestre Lombroso cópia das tatuagens, pedindo-lhe que dissesse se um homem tão dado aos amores, que os escrevia em si mesmo, pode ser verdadeiramente criminoso. Então temos aqui um texto, né, do nosso grande pai do realismo, do sistema literário nacional, Machado de Assis. Após a leitura do texto, vamos para as questões que se seguem, né? Alguns recursos linguísticos empregados na construção do texto têm a função de demonstrar um posicionamento contrário em relação à visão científica sobre o crime e o criminoso exposta no texto. Assinale a alternativa que não apresenta um desses recursos. Então, olha só, nós temos um texto, nós temos uma crônica que contrapõe a um outro texto, né, anterior, prévio, que seria esse estudo científico, né, do nosso italiano, do célebre italiano Lombroso, né, a respeito ali das características, principalmente da fisionomia, né, de um criminoso. Então há um contraponto. Ele quer a alternativa de forma muito irônica, né, aqui ao longo da construção do texto. O nosso examinador, o enunciado, né, o comando da questão, procura aquele item, a alternativa, em que não apresenta essa contraposição em relação a esse estudo científico, né? Então, a alternativa que não há uma crítica em relação a esse estudo científico. Então, vamos às alternativas, né? A reiteração do adjetivo suposto ao longo do texto, empregado como caracterizador do substantivo assassino. Sem dúvida, galera, quando eu coloco, né, o adjetivo suposto relacionado ao assassino, eu já quero colocar um juízo de valor, né? Essa pessoa é de fato o assassino? Existe uma brecha para a dúvida, né? Eu não sei se ele realmente é o assassino, é o suposto assassino. Então, nesse contexto, né, eu estou aqui fazendo a contraposição com a tese, com a visão científica, sim. Então, a letra A apresenta esse posicionamento contrário. Por isso, ela não é gabarito da nossa questão. Faça a leitura da letra B e análise, né? Na letra B, o emprego da expressão veemente suposição, referindo-se à conclusão sobre a autoridade do crime. Galera, quando eu falo veemente, eu quero enfatizar a ideia da suposição. Então, eu continuo com uma ideia de contraposição da visão científica, né? Eu quero, na verdade, falar que ainda é uma suposição, né, destacar a ideia de hipótese, da probabilidade de assassino e tiro realmente, né, eu tiro a ideia do agente certo, né, do ato do assassino. Na letra C, presença de interrogação indireta no último período do parágrafo, questionando a conclusão da investigação. Quando ele pergunta, né, seria, né, possível, para completar, mandaria ao mestre Lombroso cópia das tatuagens, pedindo, né, seria esse daqui?
que escrevia em si mesmo, pode ser verdadeiramente criminoso? Né? Então, esse tom aqui da interrogação, da dúvida, né? É uma interrogação indireta, porque não existe, de fato, o sinal gráfico. Porém, toda a construção do enunciado leva à construção, né, leva aqui a formulação de uma pergunta. Né? Poderia ser, olha só, né, pedindo-lhe que dissesse se um homem tão dado a amores, que escrevia em si mesmo, pode ser verdadeiramente, né, um criminoso. Então, ele fala que mandaria, pedindo-lhe que dissesse, né? Poderia ser. Então, aqui há uma formulação de uma interrogação nesse contexto. Na letra C, a presença de uma interrogação indireta no último período. Então, quando ele fala, né, que existe, né, mandaria, pedindo-lhe, dissesse, aqui há uma oposição em relação à visão científica, sim. Né? Então, também não é o gabarito da nossa questão. E já na letra D, o emprego do adjetivo vulgares para desqualificar o relato sobre a investigação policial. Então, vamos fazer uma breve retomada ao texto. São monótonas, vulgares. Então, vulgares é um comentário, é um posicionamento em relação às notícias e não são, né, não estou falando de qualquer notícia, estou falando da notícia policial. Então, as notícias policiais são vulgares. Aqui não há uma oposição, né, na colocação do adjetivo, né, vulgares em relação a notícias, não é uma oposição em relação à defesa da visão científica para identificar um criminoso. Então, na alternativa em que não há um recurso de contraposição, é justamente a letra D, gabarito da questão número 13. Então, gabarito 3. Número da questão 3, gabarito letra D. Vamos para a questão 4. Na leitura que Machado de Assis faz do julgamento de Manuel de Souza e Silva, o seu olhar se concentra na localização geográfica e nas principais envolvidos no crime. Minha gente, não há nem elementos textuais para afirmar essa alternativa. Né? Isso daqui são extrapolações textuais, não encontramos nem a ideia de, né, espacial, de territorialidade, e muito menos relacionada à atividade, ocupação profissional. Então, letra A não tem nada a ver com o que nós fizemos ali de leitura. Na letra B, na titulação dos homens que conduzem a investigação. Também, gente, não é uma questão aqui de escolarização, né? Acesso à escola, à educação formal. Não se fala em títulos, nem da qualificação, nem de quem são esses policiais que conduzem as investigações. Não existe esse questionamento. Então, na letra B também não é sobre escolarização. Na letra C, na descrição apresentada no livro de Lombroso, L'Homme Delinquente, né? Então, aqui também, gente, ele não tem, embora seja importante, né? Embora a tese do Lombroso seja usada, né, como o artifício aqui do questionamento do autor, não existe a descrição nesse texto. Fica apenas o quê, né? Que existe esse texto previamente, porém, na crônica, aqui no texto, na leitura do Machado de Assis, ele não traz essa descrição do que seria esse criminoso para o Lombroso. Né? Então, existe apenas o diálogo com esse texto, porém não está de forma expressa, né, no texto do Machado, na obra machadiana. Então, na letra C, não posso afirmar que é na descrição apresentada no livro. E a letra D, no corpo tatuado no suposto criminoso, no qual ver um modelo particular de paixões contrárias e múltiplas, né, contrárias porque existem muitas amadas, muitos, né, afetos ali, e o julgamento
né, justamente a partir dessas tatuagens de cunho, de mote amoroso, né? Será que um homem que tatuaria na pele, né, tatuou na pele tantos amores, tantas paixões, né, seria autor de ato tão, né, terrível como a morte, né, assassino de alguém? Então, a letra D é o que fundamenta o julgamento de Manuel de Souza e Silva. Letra D, gabarito da questão número 4. Questão número 5, já na tela. Olha só, galera, trabalhando um pouquinho aqui dos nossos gêneros textuais. Lembrando, olha só, que gêneros é diferente de tipologia. Tipologia, eu estou ali lembrando, né, da estrutura potencial do texto. O que é uma estrutura potencial do texto e suas características como atributos, né? Eu estou falando de um texto da tipologia narrativa, da tipologia descritiva, da tipologia injuntiva, da tipologia dissertativa, que é a tipologia que você faz na sua redação dissertativa argumentativa. Então, observe que a tipologia ela é bem determinada, né? A tipologia também expositiva, na ideia de expor fatos. Agora, quando eu falo em gêneros textuais, eu estou trabalhando também com uma noção, né, de função. Né? Então, aquele texto cumpre qual função dentro de uma prática social? Então, essa é a pergunta que nós vamos fazer e a sua prova gosta de trabalhar com o estudo dos gêneros textuais e principalmente gêneros textuais diferentes. Falei que tinham 2, né, que são mais frequentes aí nas questões de prova. Então, vamos para a questão na tela, um zoom. Considerando as características formais do texto, bem como seu local de publicação e a sua relação com os fatos noticiados na semana anterior, é correto classificá-lo como, olha só, bem como local noticiado na semana anterior, é correto afirmar que o texto é uma reportagem? Não, né, galera? Uma reportagem tem o objetivo de estudar, examinar, né, um fato, e a reportagem tem um prazo, tem um tempo maior, né? Então não precisa ser necessariamente algo com uma temporalidade, né, atual, pode ser algo de relevância, de importância social. Então, a reportagem tem quem, onde, quando e como. Aqui no nosso texto, nós não temos a estrutura potencial de uma reportagem, né? Então, a letra A não configura. Cuidado, porque a letra B vai trazer também um texto, né, um gênero jornalístico muito próximo da reportagem. Porém, a notícia tem um espaço menor para desenvolver essa ideia do quem, onde, como e quando. Então, a notícia ela tem esse ar de fresco, né? Ela é datada, né? Nós chamamos dentro daqui da linguagem dos gêneros jornalísticos que ela é datada, porque ela tem uma precisão em relação ao tempo, né? Então, ela é rápida, ela é pequena, né? E tem um marco temporal muito fechado, né? Então, foi ontem, foi anteontem, foi dia X. E aqui existe uma grande tentação, porque, de fato, o texto, né, a obra de Machado de Assis, fala de uma notícia. Usa como base para a reflexão a notícia do suposto, né? Aliás, existe um assassinato, né? E aí como descobrir o suposto assassino. Então é a partir de uma notícia que leva à construção dessa reflexão. Porém, o texto em si, o gênero do texto, não é uma notícia. A notícia aparece no plano de fundo, né, como mote para levar essa reflexão. E o texto que propõe essa reflexão, né, que tem um início, um meio e o fim com os elementos da narrativa, é justamente a crônica. A crônica vai ser esse texto literário, nessa obra literária, capaz de pegar um elemento, né, da temporalidade e fazer essa reflexão social.
Então, a crônica, em relação ao conto, por exemplo, se distancia no tamanho, né? A crônica tem um tamanho mais enxuto, mais preciso. Eu preciso levantar esse clímax, esse enredo, essa unicação de forma mais rápida. Ainda levantar essa reflexão de valor, de repercussão social. Então, aqui na questão, nesse texto em tela, na questão número 5, nós classificamos, né, o texto lido como uma crônica. E, sem dúvida, a crônica é um gênero textual que aparece, aparece nas suas provas para, né, aqui a ideia de textos base, né? Então, vários textos aí da sua prova, né, nós temos encontrado a ideia da crônica. Então, se liga aí na questão número 5, a letra C. Para a questão número 6, ainda nesse momento de compreensão e interpretação, no texto, o narrador posiciona-se sobre os seguintes aspectos, né? As notícias policiais dos jornais e o embasamento científico da investigação dos médicos legistas no caso do assassinato em análise. A opinião do narrador sobre esses aspectos é respectivamente de... Gente, eu lírico aqui, o nosso narrador, ele concorda com a tese? Não, então não tem como ser de admiração. Tudo que tem de admiração já tira, e concordância também não. É de crítica e ironia, né? Esse é o posicionamento. E a própria questão 1 já fala que existe uma tensão. Olha só, um enunciado aqui anterior já nos dá essa dica, né? Demonstrar um posicionamento contrário. Existe um posicionamento contrário do autor em relação a esse embasamento científico das investigações, né, dos médicos legistas. Então, é uma ironia em relação ao embasamento científico, e em relação às notícias policiais existe também uma crítica, né? Porque ele fala que são vulgares, são mal escritas, né? Não tem ali um embasamento, são monótonas, né? Então, na letra 6, na questão número 6, o gabarito é a letra A. Questão 7, já na tela. O texto é construído a partir da visão do narrador a respeito de uma notícia da semana anterior, sobre a posição desse narrador em relação à notícia de morte de João Ferreira Silva. É correto afirmar que... Então, minha gente, olha só, isso daqui é um raciocínio, é uma linha da cobrança da banca. Existe um texto de referência. A partir desse texto, eu vou retirar várias questões trabalhando a interpretação, a coleta de dados, né, a ver o que está em consonância com o texto, o que é incorreto afirmar, o que é possível afirmar, qual é o gênero textual, a quem se refere tal elemento dentro do texto. Então, nada é descontextualizado, né? Então, esse é um aspecto muito importante da sua prova. Na letra A, considera o fato monótono e vulgar e a redação da notícia em desacordo com uma norma padrão da língua portuguesa, né? Então, isso daqui, galera, a posição do narrador em relação à notícia, né? Então, o fato é comum, o fato é vulgar, porém não é a informação principal, né, aqui, porque o que vai despertar a reflexão do nosso narrador não é o fato do texto ser, né, monótono, vulgar, porque isso gera opinião dele em relação às notícias, né? Ele vai fazer uma outra reflexão a respeito do caso do assassinato, e a gente pode até voltar ao texto para identificar. Vamos voltar rapidamente aqui ao texto? Vai falar assim: raramente leio as notícias policiais e não sei se faço bem. São monótonas, vulgares, a linguagem não é boa. Em compensação,
podem se achar-se pérolas nesse esterco, ou seja, no meio, olha só, gente, a crítica do nosso autor, no meio de tantas questões, né, de tantas informações e de uma estrutura tão questionável, é possível sim encontrar alguma reflexão, alguma pérola escondida, né? Então existe algo ali. Então a reflexão, o posicionamento dele não é o posicionamento dele que levou a essa reflexão não é o fato de ser monótono e vulgar, né? Isso daqui já era o trivial do autor em relação às notícias. Letra B. Revela insensível ao afirmar que tanto a vítima quanto as testemunhas são irrelevantes e não prendem a sua atenção. Também não, né, gente? É tanto que prende a atenção dele e leva até outras conexões com outras obras que ele já tinha conhecimento, né? Como a tese aí e a visão científica. Na letra C, considera a notícia do assassino João Ferreira uma pérola em meio ao esterco, porque permite refletir sobre a complexidade do amor. E é justamente, né, vamos voltar aqui rapidamente ao texto, porque é esse desenvolvimento que ele vai trazer, né? Então aqui cadê? Vamos, porém, o assassinato da Rua da Relação, que me atraiu. Então, prendeu a atenção do autor, né? A alternativa à letra B falava justamente que não prendeu a atenção do autor. Mas aqui nós temos sim, né? O que me atraiu nesse crime foi a força do amor. Então, aqui nós temos o gabarito da questão, né? Então, no meio desse esterco existe uma pérola, aqui na própria citação, né? Abre aspas, do nosso narrador, porque permite refletir sobre a complexidade do amor. Certíssimo, né? Aqui estão múltiplos, né, e arbitrários, segundo o próprio narrador. Pretende-se afirmar-se mais capacitado que os cientistas para elucidar o crime e decifrar o significado das tatuagens do assassino. Não tem essa pretensão de se colocar mais capacitado para identificar o crime. Sim, questiona, né, os pressupostos teóricos dessa visão científica para identificar o que é de fato, né, um possível assassino, quais são as características potenciais ou até mesmo a fisionomia do assassino, como possuir a tatuagem, né, gente? Que é uma visão aí também, né, que já foi muito promulgada e propagada, né? E hoje é difundida, hoje não. Então não tem essa pretensão aqui da letra D. Gabarito da questão só poderia ser, minha gente, marque aí você também, letra C. E para a próxima questão, que conversa completamente com o texto de Machado de Assis, olha só, nós temos 3 textos aí que se relacionam, né? O primeiro, o corpo como um produto e uma produção cultural. O segundo, que é o primeiro tem esse tom, né, mais de texto, né, científico, dissertativo. Já o segundo texto tem um valor literário, né, tem um valor literário no sentido de ser uma crônica, e esse terceiro texto, que também vai conversar com os textos anteriores, possui uma temática possível no sentido de compartilhar as ideias, é a fisionomia dos criminosos, que seria um texto mais expositivo, com um caráter mais científico para a época. Então vamos descobrir aí também um texto que conversou com uma obra machadiana. Fisionomia dos criminosos. Estudando a massa inteira desses infelizes, como fiz nas casas de detenção, conclui-se que, ainda que não tenham sempre uma fisionomia rebarbativa e assustadora, têm eles uma toda particular e quase especial a cada forma de criminalidade. Entre os violadores, quando não são cretinos, quase sempre os olhos são salientes, a fisionomia é delicada, os lábios são volumosos. A maior parte é frágil, loura, raquítica e às vezes corcunda. Os homicidas, os arrombadores, têm cabelos crespos, são deformados. No crânio, têm possantes maxilares, zigomas, enormes e frequentes tatuagens. São cobertos de cicatrizes na cabeça e no tronco.
Os homicidas habituais têm olhar vidrado, frio, imóvel, algumas vezes sanguíneo e injetado. O nariz frequentemente aquilino ou adunco, como as aves de rapina. Sempre volumosos. Os maxilares são robustos, as orelhas longas, os zigomas largos, os cabelos crespos são abundantes e escuros. Com frequência, a barba é escassa, os dentes caninos muito desenvolvidos, os lábios finos. Em geral, muitos criminosos têm orelhas de abano, cabelos abundantes, barba escassa, sinos frontais e maxilares enormes, queijo quadrado e saliente, zigomas largos. E aqui um pequeno glossário, né? Rebarbativa desagradável, rude, carrancuda, zigomas bochechas, sinos frontais, os seios da face. Então, olha só, gente, nós temos uma visão científica totalmente calcada numa descrição da fisionomia, né? Então, bem estereotipada aqui a visão, como caracterizar, né? Será que todo barbudo, de olhar vidrado, né? Então, toda essa descrição é suficiente, assim como as tatuagens, para, de fato, identificar um assassino em potencial? Ou são visões, construções mais preconceituosas a partir, né, de aspectos físicos tão arbitrários, né? Então vamos, é a partir desse texto, né, que fundamenta ali, que faz o contraponto com a visão do narrador da obra machadiana. Questão número 8. A forma de escrita do texto reúne recursos de linguagem que têm por objetivo transmitir a confiança ao leitor, demonstrando o caráter científico das constatações apresentadas. Exatamente, né? Então, ele traz uma descrição, né, bem detalhada, né, aqui na ideia de conferir, garantir a autoridade em relação a essa tese. Demonstrando o caráter científico das constatações apresentadas. Assinale a única alternativa que não comprova, né, esse aspecto. Então, na letra A presença no primeiro parágrafo do verbo estudar e da expressão adverbial nas casas de detenção, aquele enfatizando a ideia de pesquisa e esta demonstrando o local onde foi realizada a pesquisa. Exatamente, gente, aquela faz referência à ideia do verbo estudar. E o verbo estudar já traz também essa ideia, né, da autoridade no assunto, né, garante a confiança. E a expressão adverbial realmente é um locativo, tem uma referência espacial nas casas de detenção, também tem tudo a ver, né, com a proposta de investigar, né, quais são as feições de potenciais criminosos. Então, mais uma vez, dá esse caráter científico confirmando, né, corroborando para a tese do autor. Então, aqui também, ok. Aqui existe esse caráter científico na ideia de, né, convencer de que a tese, né, é possível. Na letra B, emprego reiterado de advérbios de tempo, de dúvida e de identidade, revelando que os resultados da pesquisa apresentado nesse texto são preliminares, ou seja, né, prévios, primeiros, iniciais, e necessitam de confirmação em outras pesquisas. Gente, utilizar várias vezes advérbios de tempo, dúvida, intensidade, isso daqui, galera, na verdade, enfraquece o valor argumentativo do texto, né? Então, essa ideia de dúvida, e ainda mais falar que o texto ainda que o estudo ainda é inicial, preliminar e que, né, posteriormente avançarão, né, nesse conhecimento em outras pesquisas, revisitando outros estudos, certamente isso daqui, galera, não corrobora, né, não fortalece a ideia de confiança e nem de autoridade em relação ao assunto. Então, a letra B,
né, é a alternativa em que não apresenta essa confirmação do caráter científico e de confiança do estudo do Lombroso. Então, a letra B é o gabarito da questão, porque nós estamos procurando justamente a alternativa em que não apresenta esses recursos no sentido de dar, né, confiabilidade, né, confiança, autoridade, veracidade, né, aqui ao nosso estudo, né, em relacionado à fisionomia dos criminosos, né, não tem aqui veracidade. Na letra C, a estruturação dos parágrafos 2, 3 e 4, cada qual com o objetivo de detalhar os tipos específicos de criminosos analisados, ou seja, tais parágrafos funcionam como uma exemplificação da teoria do autor. Exatamente, né, gente? Ele vai trazer ali os tipos de criminosos, os criminosos habituais, os arrombadores, tudo mais ali com características, detalhamento ali das feições, na verdade, da fisionomia. Então, essa ideia de exemplificar, categorizar aqui os nossos criminosos, sem dúvida, né, é uma possibilidade aqui para demonstrar esse caráter científico do texto. Então, a letra C também está correta. E a letra D, a expressão massa inteira no primeiro parágrafo, com o objetivo de demonstrar que a pesquisa levou em conta grande número de criminosos. Exatamente, existe um espaço amostral, né, que foi referência para esse estudo, e não apenas alguns indivíduos isolados, não são casos separados, né? Foram analisados em vários casos, né, um espaço amostral aqui significativo nas casas de detenção, né? Então, tudo isso confere crédito e autoridade ao estudo científico de Lombroso, por mais que seja questionável, né? Então, a letra D também apresenta esse recurso no sentido de demonstrar caráter científico. Apenas a alternativa, né, a letra B, que não vai contemplar essa ideia de confirmar a tese, né, no caso do autor italiano. Então, letra B, gabarito da questão número 8, marque aí nos seus apontamentos. Questão número 9. O texto, né, aqui do Lombroso, a caracterização dos criminosos é feita com auxílio de adjetivos extraídos no mundo animal, né? Então, ele vai falar aqui, né, que os homicidas habituais têm um olhar vidrado, às vezes sanguíneo, o nariz, minha gente, aquilino, né, aquilino relacionado à ave, né? Então, como o das aves de rapina, sempre volumoso, né? No caso aqui, a ave seria a águia. Então, quando eu falo aquilino, é relativo, né, um adjetivo relativo à águia, né, tem essa raiz latina. Então, aqui vai trazer a ideia, né, do mundo animal, né, extraído do mundo animal. Voltemos aqui à questão. Nariz aquilino, sim, de águia, né? Então, ele fala bem assim, assinale a alternativa em que não se verifica esse recurso. Então, aqui é relativo à águia. Dentes caninos, também, galera, né? A ideia aqui de cão, né? Do cachorro. Aves de rapina, também aves ali com um voo, né? Muito específico. Então, o que é relativo às aves de rapina? Também o nariz, né? O nariz também, ou ele é aquilino ou de aves de rapina. E quando ele fala que é a orelha de abano, minha gente, a orelha de abano é apenas o fato da orelha ali, né, ser avantajada. Não traz nenhuma característica relacionada ao mundo animal. Então, a número 9 é a que não contempla, que não utilizou esse recurso relacionado aos animais. Então, questão número 10 já na tela. Assinale a alternativa incorreta sobre o texto. Percebe-se um estudioso que cientificamente consegue criar uma teoria com a qual resolvem as injustiças nos julgamentos dos crimes. Minha gente, será que realmente esses aspectos
da fisionomia e feição resolvem as injustiças, né, dos julgamentos do crime, ou não estamos reforçando possíveis aqui preconceitos e até mesmo estereotipações relacionadas aos criminosos, né? Então, essa alternativa nós vimos aí, né, que os critérios da visão científica de Lombroso não resolve, né, na verdade, de forma tão objetiva, né, muito mais aí, né, a partir de um filtro subjetivo ali dessas feições, né? Então, letra A já é o gabarito da nossa questão, né? Ele não consegue resolver as injustiças dos julgamentos. Na letra B, o emprego dos substantivos homicidas, arrombadores e violadores marca o conjunto de criminosos listados por Lombroso. Correto. Nos criminosos, são apontados anormalidades que têm a finalidade de diferenciá-los a partir dessas características físicas, né, dos tipos normais. Sim, sem dúvida, né? Então, aqui seriam os atributos físicos dos criminosos. E a letra D, é possível afirmar que Lombroso não busca compreender a alma dos criminosos, exatamente, aspectos sociais, né, psicológicos, intelectuais, descreve apenas corpos criminosos, exatamente, né, atributos físicos. Está correto com relação aqui à construção, o que Lombroso, né, levou em consideração. Então, a letra A é o gabarito da nossa questão número 10. Para a questão número 11, nós vamos fazer a leitura de um texto, né? Então, os Estatutos do Homem. Artigo 1. Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Número 8. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Então, temos aqui nessa organização em estatutos, né, estrutura potencial do texto. Então, número 11, assinale a alternativa incorreta referente ao texto. As expressões terças-feiras cinzentas e manhãs de domingo não têm sentido próprio. Por isso, podem se converter uma em outra, conforme sugerido no poema. Olha só, minha gente. Então, aqui, no artigo número 2, né? Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm o direito de converter-se em manhãs de domingo. Gente, tem muito significado próprio, né? O que seria a terça-feira cinzenta nas manhãs de domingo, né? É a ideia de que as manhãs de domingo são muito mais atrativas e interessantes que as terças-feiras mais cinzentas. Então, eu não posso falar que essas construções, né, que essas locuções não possuem sentido próprio. Errado. E vai, né, no caso, seria convertida a terça-feira pela manhã de domingo, porque a manhã de domingo pode criar outra conotação, né, no sentido de ser mais interessante, de ser, né, ali de repouso. Então, tem significado próprio, né, aqui dentro da construção dos versos, sim. Então, a letra A está incorreta, gabarito da nossa questão. Simples, mas iremos analisar as outras alternativas também. A repetição do termo agora no artigo 1 do poema realça a importância do decreto a partir daquele momento. Pressupõe-se um tempo anterior que a verdade não valia e agora andavam desunidas.
né? Então agora vale a vida e de mão dadas marcharemos. Exatamente, né, gente? É um marco, é um datado aqui temporal, né? E que a partir de agora o pressuposto é que antes as pessoas não estavam unidas. Então a partir de agora caminharemos de mãos dadas, né? Então, beleza, a letra B está correta. Na letra C, não se evidencia uma preocupação rigorosa com a métrica. Como se pode observar pela presença de versos longos e curtos certinho também, na verdade, o que se considerou, levou-se mais aqui, foi a construção do gênero, né, em potencial, e não necessariamente as questões métricas aqui relacionadas à rima. Na letra D, neste poema, aborda-se o tema da esperança, da união das pessoas, da necessidade de marchar de mãos dadas. Belíssimo, né? O mesmo mote, uma ideia aí também de Drummond, né? Drummond também fala muito disso, do sentimento do mundo. Vamos agora de mãos dadas, né? Então, esse sentimento belíssimo. Questão número 11, galera. A alternativa incorreta é a letra A. Então, vamos aí para a próxima questão, que tem um texto de referência na tela. Cadê o papel carbono? Outro dia, tive saudade do papel carbono. E tive saudade também do mimeógrafo, a álcool. E tive saudade da velha máquina de escrever. E tive saudade de quando, no dizer de Rubem Braga, a geladeira era branca e o telefone era preto. Os mais jovens não sabem o que é papel carbono ou mimeógrafo a álcool, mas tive saudade deles, ou melhor, de um tempo em que eu não dependia eletronicamente de outros para fazer as mínimas tarefas. Uma torneira, por exemplo, era algo simples. Eu sabia abrir uma torneira e fazê-la jorrar água. Hoje, tomar um banho é uma peripécia tecnológica. Hoje, até para tomar um elevador, tenho que inserir um cartão eletrônico para ele se mover. Claro que tem o Google, essa enciclopédia no computador que facilita as pesquisas para quem não precisa ir fundo nos assuntos. Mas muita coisa me intriga, porque cada aparelho de televisão de casa, de cada hotel, tem um controle remoto diferente e a gente não consegue usá-los sem pedir socorro a alguém. Olha, tanta tecnologia, mas além de não terem descoberto como curar uma simples gripe, os elevadores dos hotéis ainda não chegaram à conclusão de como assinalar no mostrador que letra deve indicar a portaria. Será necessária uma medida provisória do presidente para uniformizar tal diversidade analfabética. Outro dia, li que houve reunião em Baku, lá no Azerbaijão, congregando cérebros notáveis para decifrarem nosso presente e nosso futuro, pois Jean Baudrillard andou dizendo com aquela facilidade que os franceses têm para fazer frases que parecem filosóficas. Que o que caracteriza essa época que está vindo por aí é que o homem, leia-se corretamente, homens e mulheres, ou seja, o ser humano, foi descartado pela máquina. Isso a gente já sabe quando tenta ligar para uma firma qualquer e uma voz eletrônica fica mandando a gente discar isto ou aquilo e volta tudo a zero e não obtemos informação necessária. Desse modo, estão se cumprindo 2 vaticínios. O primeiro era de um vate. Vate, galera, é o mesmo que poeta, né? Um vate mesmo. E aqui ele fala de Vinícius de Moraes. Então, atenção, olha só, já estou falando isso, atenção às palavras desconhecidas, mas que nós conseguimos identificá-las a partir do contexto, né? Então, o primeiro era de um vate mesmo, Vinícius de Moraes, que naquele poema Dia da Criação, fazendo considerações irônicas sobre o dia de sábado e os desígnios de vida divino, diz, na verdade, o homem não era necessário. E é isto, já não somos necessários. E a outra frase emitida nessa encrenca é aquela da Bíblia, que dizia que sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isso foi antigamente, pois achávamos que a máquina havia sido feita para os homens, mas Baudrillard, as companhias aéreas e as telefônicas, mas os servidores de informática nos convenceram de que o homem é que foi feito para a máquina. Ao telefone só se fala com máquinas e algumas empresas, esses servidores de informática, nem seus telefones disponibilizam.
Estou, por exemplo, há 4 meses tentando falar com alguém no Hotmail e lá não tem viva alma, só fantasmas eletrônicos sem rosto, sem voz. Permita-me, eventual e concreto leitor, que lhe fazer uma pergunta indiscreta. Quanto tempo diariamente você está gastando com e-mails? Quanto tempo para apagar o lixo e responder bobagens? Faça conta, some. Drummond certa vez escreveu: ao telefone perdeste muito tempo de semear. Ele é porque não conheceu a internet, que tanto quanto o celular, usada desregradamente, é a grande sorvedora de tempo da pós-modernidade. Por estas e por outras é que estou pensando seriamente em voltar às cartas, quem sabe ao pergaminho. E a primeira medida é reencontrar o papel carbono. Cadê meu papel carbono, né? E aqui é nosso questionamento, a nossa crônica. Em relação à composição e estruturação linguística do texto, é correto afirmar que a repetição da expressão e tive no primeiro parágrafo constitui um recurso para denotar a sequenciação dos fatos, reforçado pela presença de expressões com sentido conotativo. Galera, e tive a impressão aqui, né, no caso lá no primeiro, né, outro dia tive a saudade de papel carbono, e tive também, e tive saudade quando o Rubem Braga, a geladeira era rápido e o telefone era preto. Esse tive aqui, galera, é um efeito, né, de repetição e não necessariamente para sequenciar os fatos, e sim reforça a informação, né? Então, aqui a ideia é justamente reforçar essa informação, né, no sentido de realce aqui dessa saudade, né? E tive saudade. Na letra B, né, não seria melhor para contemplar a nossa questão. Na letra B, a citação de escritores e poetas como Rubem Braga, Vinícius de Moraes e Drummond, além de servir como argumento de autoridade, indica que se trata de um texto de caráter literário. Minha gente, são autores, né, que conferem a ideia, né, de literário, né? Porém aqui, né, indica que se trata um texto de caráter literário. Isso daqui são autores, na verdade, da literatura, mas eu não posso dizer que apenas a existência desses autores na literatura é o suficiente para dizer que trata-se de um texto literário. Um texto literário trabalha com uma linguagem, né, com valor artístico, figuras de linguagem. De fato, é um texto literário, é uma crônica, mas não é apenas porque tem o nome dos autores que faz o fato de ser um texto literário. Então, eu tenho um texto literário, porém o motivo não é a citação dos escritores, fechou? Então, letra B também não está correta. Na letra C, os comentários entre parênteses servem para estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, indicando opiniões do autor em relação ao que ele disse anteriormente, né? Então, aqui, bora lá. Tem uma aqui. Isso se a gente já sabe quando tenta ligar para uma firma qualquer e a voz eletrônica fica mandando a gente discar isto e aquilo e volta tudo a zero e não obtemos a informação necessária. São intervenções, né, digressões aqui do próprio autor. Não necessariamente aqui, né, é a opinião do autor, sim, mas não tem essa ideia do interlocutor? Tem, né, quando ele fala isso quando a gente... Para quem não precisar ir fundo nos assuntos, são digressões e estabelece a conversa sim, né? Então, eu poderia aqui colocar, né, segura na letra C. E a letra D, na linguagem do texto, é informal e bastante coloquial, já que em muitos momentos há o descumprimento da norma gramatical da padrão, né, como se comprova na última linha do texto. Cadê meu papel carbono? Né, galera? A letra D é a que melhor configura, né? Que melhor configura. A letra C, nós poderíamos falar que existe uma extrapolação, quando fala assim, um diálogo direto. Não, existe um diálogo, uma proposição indireta,
né, no sentido aqui de interlocução. Tem sempre um você presente, né, tem sempre uma convocação para o agente, né, agente, porém, eu não posso estabelecer essa ideia de diálogo, né, sem mediação. Então, poderia dizer que é uma construção indireta. A letra D é que melhor contempla aqui o nosso gabarito. Fechou? Já a questão número 13, no texto, o escritor faz a seguinte afirmação: ao telefone só se fala com as máquinas e algumas empresas nem seus telefones disponibilizam. A frieza e a solidão no mundo pós-moderno também podem ser vistas na seguinte citação. Então, frieza e solidão, nós queremos correlacionar essa temática com outra citação ali importante, né, de outros autores, né, aqui do nosso conhecimento. Então, letra A, estou ferido, não faminto, desapontado, não cansado, não procuro teto, mas calor humano, né? Então, aqui fala um pouco da solidão, mas não fala necessariamente, né, a ideia da frieza, né? Segura aí, na letra B, a arte desafia a tecnologia e a tecnologia inspira a arte. Nessa afirmação, nós temos aí uma correlação com a arte e tecnologia, porém não fala de frieza e solidão. Então, a letra B não vamos contemplar. Na letra C, os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma, compram tudo prontinho nas lojas. Esse daqui tem relação muito mais com a ideia do consumo, né? Tem a ideia do descartável, né? Essa lógica mercadológica da sociedade pós-moderna. Segura também, será que contempla? Acho que está mais relacionada com essa lógica mercadológica do consumo rápido enlatado, né? Na letra D, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Belíssimo, né, gente? Ferreira Goulart. Porém, não vai trabalhar nem a ideia da frieza e da solidão. Na verdade, apresenta até uma perspectiva positiva em relação à vida, mesmo diante das dificuldades, né? O pão seja caro, a liberdade é pequena, porém 2 e 2 são 4, ou seja, né, há soma, há mãos dadas, né? Há uma vida que vale mais a pena. Letra D não configura. Galera, aqui melhor apresenta a ideia de frieza e solidão é a letra A. Estou ferido, não faminto, desapontado, não cansado, não procuro teto, mas calor humano, né? Ele procura aqui calor humano. Então, na letra A, nós vamos encontrar essas temáticas presentes na citação. Na questão número 14, vamos dar um zoom na questão número 14, assinale a alternativa que possui informações incorretas, né, relacionadas a aspectos discursivos gramaticais. O texto possui um tom sério, uma vez que articula em torno de um tema contemporâneo de interesse geral. É verdade, o tema é de interesse geral. Existe um tema, né, de relevância social contemporâneo, porém não é um tom sério, né, gente? Ele fala da dificuldade da gente discar, ainda fala discar, né? Você vê um vocabulário também já um pouco antigo, né? Mas na ideia de ligar, né, para telefones e não conseguir obter nenhuma resposta, volta ao zero. Tem a ideia do cadê meu carbono? Então não tem esse tom sério presente na nossa crônica. Por isso, gabarito da questão, né, aqui está incorreta, é justamente a letra A. Mas não vamos desconsiderar a leitura das outras alternativas, pelo menos, né? Então, a letra B, construção do título é pertinente ao propósito comunicativo do texto, pois anuncia seu estilo descontraído e irreverente, é verdade, né? E ainda tem essa retomada, esse movimento lá no final do texto, cadê o meu carbono? Na letra C, o emprego de estruturas próprias de diálogo é coerente com a proposta do texto, já que se constrói uma relação mais próxima com o leitor, exatamente, tem essa interlocução indireta, né, por meio até mesmo dos pronomes de tratamento utilizados. Letra D,
a utilização de repetições ao longo do texto é um recurso adequado, levando-se em conta do seu grau de informalidade e também de construção, né, de certa forma aqui literária também, né, que é o estilo, né? Então leve em consideração também. Então falar que o texto, galera, é sério, né, num tom aqui de gravidade e de respeito às normas gramaticais. Na verdade, nós temos, né, um grande nível de informalidade na construção do texto. Então, questão número 14, a letra A é gabarito. Para a questão número 15, após a leitura atenta do texto, é correto afirmar que a tecnologia e a modernidade não é tão eficiente quanto parece. Por isso a conclusão que o homem que foi feito para a máquina. Não, né, gente? Não venha criticar de certa forma, dessa forma, né, que a tecnologia e a modernidade não é tão eficiente. Não é essa crítica que se faz. E muito mais a essa imersão, né, desenfreada, desregrada. Mas não é uma crítica em relação à eficiência ou não da tecnologia. Na letra B, o saudosismo do locutor se justifica em virtude da constatação de que o ser humano foi descartado pela máquina. Dessa forma, ele terá que voltar a equipamentos do passado. Não tem essa resolução de voltar a equipamentos do passado ou retroceder, né? Na verdade, é uma reflexão, né, de voltar ao cadê o meu carbono de forma metafórica, né, e não de literal, de retrocessos tecnológicos. Na letra C, embora a tecnologia, embora tenha avançado em muitos setores, como por exemplo nos utensílios dos hotéis, na comunicação, ainda não foi capaz de conduzir a humanidade para curas de doenças, de uma simples gripe. Na verdade, ainda fala que existe dúvidas nesses utensílios de hotéis, né? Há vários controles, mas mesmo assim, para utilizar esses, né, controles é necessário pedir ajuda, né, que alguém socorra. Então essa reflexão, né, será que realmente, né, esses utensílios são tão úteis assim, né, e didáticos? Então não cumprem a função. Também letra C está errada. E na letra D, o ser humano na modernidade, independentemente de sua vontade, está atrelado às máquinas, exatamente, galera. É uma leitura da pós-modernidade, já que várias de suas atividades diárias estão intrinsecamente ligadas a elas. Correto. Letra D, gabarito da questão número 15. Questão 16. Dentre os trechos transcritos a seguir, assinale a alternativa que o vocábulo grifado não foi empregado com a finalidade de enfatizar a posição crítica do autor no contexto. Então vamos à leitura aí da primeira alternativa. Hoje, até para tomar um elevador, tenho que inserir um cartão eletrônico para ele se mover. Então esse até também tem uma ideia enfatizadora, inclusiva também, né? Correto. Na letra B, não terem descoberto como curar uma simples gripe, né? Então aqui também há um juízo de valor, há um julgamento de valor em relação à gripe, né? No caso ali, a simplicidade, né, de uma doença. Então, correto também a letra B. Já na letra C, ao telefone só se fala com máquinas. Também é um modalizador aqui enfático, né? Tem esse caráter de enfatizar a informação. E na letra D, permita-me eventualmente, e concreto leitor, lhe fazer uma pergunta indiscreta. Minha gente, indiscreta aqui se correlaciona com a ideia da pergunta, né? E sim do questionamento. Mas a palavra em si vai enfatizar essa posição do crítica do autor? Não, né? Não tem correlação com o texto. E por isso a letra D, gabarito da nossa questão 16, também interpretação, gente. Já a questão 17 é uma questão também de um raciocínio muito cobrado pelo examinador, que é a questão das nossas figuras de linguagem. Então, muita atenção aí, porque figuras de linguagem, gente,
Pelo menos é uma questão, ó, colocar várias exclamações aqui, porque é questão certa na prova, né? E você vai gabaritar sem dúvida. Assinar a alternativa cuja análise envolvendo figura de linguagem está incorreta. Então, vamos lá. Na letra A, eu tenho a seguinte construção. Em os elevadores dos hotéis ainda não chegaram a uma conclusão. A atribuição de uma ação ao objeto caracterizando uma personificação, ou que eu também posso chamar de prosopopeia, né? Então, aqui eu tenho uma ideia de, né, a ideia de caracterizar, né, exatamente, porque os hotéis, os elevadores não chegariam a uma conclusão sozinhos. Então, estou dando atributos humanos a um ser inanimado, que é o raciocínio, o pensamento, né? Então, a letra A está correta. Ainda poderíamos chamar de personificação de prosopopeia, né? Então, beleza, letra A. Já a letra B, em andou dizendo, o verbo andar é um eufemismo que foi utilizado para suavizar a ideia expressa na locução. Então, andou dizendo, galera, para dizer, né, que foi falado aqui, ele ainda mais disse que andou dizendo que nós seríamos descartados, não é isso? O homem que foi feito para a máquina, foi aqui, acho que anterior, né? Então, pois Jean Baudrillard andou dizendo com aquela facilidade que os franceses têm. Gente, andou dizendo aqui nesse contexto é uma construção, mas que não indica um eufemismo, porque, né, o eufemismo, a informação em si de que o homem é descartado, essa informação não foi suavizada. O andou dizendo é realmente uma construção que foi usada ali para o processo verbal. Então, na letra B, segura que há algum equívoco aqui nessa classificação. O vocativo eventual e concreto leitor, em termos literários, corresponde a uma apóstrofe. E aí, galera, qual a ideia da apóstrofe como uma figura de linguagem, né? Então, nós vamos ter apóstrofe, essa figura que diz respeito a invocar ou algo, alguém, né? Então, aqui realmente é uma apóstrofe, né? É sempre usado aí numa ideia de interrupção da narração quando eu quero me dirigir ao meu leitor. Então, é uma figura de linguagem que tem essa ideia de fazer interlocução, né? Quando eu coloco um concreto, eventual e concreto leitor, eu estou me dirigindo a alguém, é uma construção, né, de apóstrofe. E a ocorrência da expressão anafórica outro dia, que é no sentido aqui de repetição, confere a ideia de causalidade às ações subsequentes. Então, dá sim, né? Aqui eu tenho outro dia. Essa informação confere sim, né, que esses eventos são suscetíveis. Então, também a letra D está correta. A letra B é que não teria essa ideia de eufemismo, pois a informação continua sendo dada da mesma forma que os homens, né, estão sendo aí descartados. E na questão 18, observando os trechos do texto, percebe-se o uso coloquial da linguagem. Não, aliás, percebe-se que o uso coloquial da linguagem não está presente em, também, galera, questões que vão trabalhar linguagem informal, linguagem, né, coloquial, linguagem padrão, linguagem formal. Também são questões, são enunciados de prova bem frequentes. Então, na letra A, então ele quer que não possui um traço de informalidade. E lá não tem viva alma, só fantasmas eletrônicos, sem rosto e sem voz. Atenção a essa construção. Já viu esse sinal aqui, essa apóstrofe, né, marcada entre letras iguais, né? Então, principalmente aqui o A. Isso daqui, galera, é um recurso, né, bem uma marca bem erudita e histórica, justamente uma contração aqui, porque eu tenho a palavra viva, que termina com A, e eu tenho também a palavra alma, que inicia com A. A esse encontro, nós colocamos aqui o apóstrofe, né, para indicar que existe uma contração.
é um recurso dentro, né, da nossa linguagem, principalmente nossos textos literários, e que não possui um traço coloquial, né? Ele é muito próprio dos registros, né, vestígios aqui literários. Então, segura na letra A, porque na letra A não há traço de linguagem coloquial. Na letra B, isso, agente. Minha gente, o agente ele é campeão aí nas construções, na verdade, coloquiais, no sentido de construir, né, o plural da primeira pessoa. Então, agente, coloquial. Na letra C, cadê? Galera, cadê também é uma contração bem informal, né, da construção de onde está. Então, cadê, né, também bem coloquial. E olha, tanta tecnologia, se olha também, né, um modalizador enfático, olha, veja bem, também tem um traço grande de informalidade, de interlocução com alguém, né, no caso com o leitor. Então a letra A é a que melhor, né, apresenta um traço formal, ou seja, não faz parte de uma linguagem coloquial. Questão 18, gabarito letra A de aprovação, minha gente. A aprovação é certa. Na questão 19, é uma questão que vai trabalhar muito bem esses aspectos gramaticais diluídos nas alternativas. Então, vamos aí para a leitura, né? Assinale a alternativa em que a alteração proposta para o termo em destaque está de acordo com o padrão, né, com a norma padrão da língua. Então, perceba que a questão anterior perguntou se nós conhecíamos, né, de traço, linguagem coloquial, e agora o examinador nos pede o nosso conhecimento, né, da linguagem aqui formal e, na verdade, da gramática normativa. Então, letra A. Estou há 4 meses. Beleza, o verbo haver pode ser usado nesse sentido de tempo decorrido, e ele é uma construção, né, impessoal, justamente para indicar tempo decorrido. Não existe essa história de hão 4 meses, ou então fazem 4 meses, nada disso, é faz, impessoal. Então, estou há 4 meses tentando falar com alguém no Hotmail. E aí ele propõe, estou tem 4 meses? Não, gente, daqui é bem informal, né? Estou é a mesmo, né? O verbo ter não pode ser, né? Não pode ser usado no mesmo contexto do verbo haver para indicar tempo decorrido. Eu poderia, em algum contexto, falar faz 4 meses, e aí faz 4 meses no singular impessoal. Nada de fazem 4 meses, não. Não existe essa relação de concordância, ok? Então, a letra A está em desacordo. Na letra B, permita-me, eventual e concreto leitor. E ele propõe a reescrita de me permita. Também não, gente. Aqui é uma questão relacionada à colocação pronominal. E você já sabe que pronome, né, no caso aqui, pronome oblíquo não inicia oração. Nada de permita-me, é um caso mesmo aqui, né, de ênclise, ela é obrigatória. Eu preciso colocar o pronome após o meu verbo. Veja que é uma questão de colocação pronominal, né, na alternativa. Nessa alternativa você já demonstrou o conhecimento da conjugação do verbo haver, no sentido impessoal. Você está demonstrando o conhecimento da colocação pronominal. E ainda tem, olha só, na letra C, a gente não consegue usá-los sem pedir socorro a alguém. E a proposta de reescrita dessa estrutura é justamente o quê, né? A gente não consegue usar sem pedir socorro a alguém, né? Então, usar, no caso, eles, não é verdade? Usar esses aparelhos sem pedir socorro a alguém é possível sim, né, galera? É possível sim, né? Aqui, corretamente, né? Não tem nenhum problema, nenhum equívoco. Segura na letra C, que pode ser nosso possível gabarito. E na letra D, será necessária uma medida provisória do presidente. E aí a reescritura do presidente será necessário? Não, gente, tem que concordar com medida provisória, né? A medida provisória que será necessária, né? Quem é o meu sujeito? É medida provisória, então é ela que é
necessária. Cuidado com essas inversões, porque, né, podem causar aí alguma dúvida. Gabarito da questão, galera. Letra C, nosso gabarito. E, por fim, vamos lá. Nas alternativas abaixo, a substituição da palavra original em destaque por outra de sentido semelhante, apontada entre parênteses, está correto em... Perceba aqui, galera, que também essa história de analisar palavras, né, com sentido, né, próximo, né, explorando o significado das palavras, também é muito frequente, né? Então, olha só, na letra A, permita-me eventual, e aí ele troca por assíduo. Diferente, assíduo é sempre, tem uma constância, né? Eventual, aliás, assíduo é constante, né? Ele é um participante assíduo das nossas aulas. Eventual já traz um aspecto de causalidade, que não é sempre. Aqui não são correspondentes, eu não posso falar que tem a correspondência direta de significados. Letra B. Outro dia li que houve uma reunião em Baku, lá no Azerbaijão, congregando, consagrando, minha gente, congregar no sentido de reunir, ok? De unir, juntar esses cérebros notáveis, né? Então, congregando, todos foram chamados. Consagrando é no sentido de dar honra, de deixar célebre, também são informações diferentes. Consagrar, né, são célebres, é dar esse reconhecimento. Congregar é a ideia de reunir, de encontrar. Na letra C, hoje tomar um banho é uma peripécia. Gente, peripécia é a ideia de aventura, né? Aqui há uma trajetória, né, sinuosa, a ideia de tomar banho. Então, vantagem? Não vai falar que é uma vantagem tecnológica, justamente porque o autor defende a ideia que é difícil hoje tomar um banho, né, de forma simples e direta, né? Então, não, peripécia não é igual a vantagem, peripécia é a ideia de aventura, né? E a letra D, deste modo estão se cumprindo dois vaticínios. O primeiro era de um vate, e vate ele propõe a troca por poeta, exatamente, minha gente, né? Dentro de uma construção mais latina, mais literária, mais erudita, vate é o mesmo que se diz ao poeta, né? Existem até alguns poemas antigos, né? A tristeza do vate, ou seja, é a ideia ali do poeta, né? A tristeza, a armadura desse poeta, né? Então, o vate é relativo ao poeta, sim, né? Então, por mais que não seja uma palavra conhecida, né, usual dos nossos dias, era possível aqui identificar até mesmo eliminando as outras alternativas, né? Então, vamos procurar estratégias para gabaritar questões que exploram palavras que são desconhecidas no nosso vocabulário, que não fazem parte do repertório. Certo, minha gente? Então, por aqui, finalizamos a nossa revisão para a prova da EPICAR. Né? Então, desejo a todos aqui uma boa prova. Tenho certeza que vocês estão preparados, né? Foquem na questão da interpretação de texto, uma leitura com calma, revisitando o texto e propondo também a relação, né? O diálogo entre os textos presentes na prova. Muito obrigada pela sua participação e nos encontramos, né? Tenho certeza aí na aprovação. Fui!